Nunca pensei que um simples conserto de carro mudaria toda a minha vida. Meu nome é Antônia Maria, tenho 62 anos e durante 28 anos de casamento sempre me orgulhei de ter uma sogra exemplar. Dona Conceição sempre foi aquela mulher que todos elogiavam, religiosa, dedicada à família, sempre presente nos momentos importantes. Pelo menos era isso que eu acreditava até aquela manhã de terça-feira, quando tudo desmoronou. O problema começou quando o carro do Edilson, meu marido, apresentou um defeito no motor. Dona Conceição, que estava passando uns dias em casa, como sempre fazia nas últimas semanas, insistiu para ir comigo até a oficina. Na verdade, ela insistiu tanto que comecei a achar estranho. Normalmente ela detestava sair de casa, ainda mais para resolver problemas com mecânicos. Antônia, eu vou com você. Esses mecânicos sempre querem enganar mulher sozinha, disse ela, pegando a bolsa com uma pressa que não era normal nela. Achei que fosse gentileza, aquela preocupação típica de sogra cuidadosa. Edilson tinha saído cedo para trabalhar e só voltaria à noite, então realmente faria sentido ela me acompanhar. Mas durante todo o caminho até a oficina, ela ficou estranhamente nervosa, mexendo nas mãos, olhando pela janela como se estivesse procurando alguma coisa. A oficina do seu Raimundo ficava num bairro mais afastado, mas ele era conhecido por fazer um trabalho honesto e cobrar preços justos. Quando chegamos, deixei as chaves com ele e expliquei o problema. Dona Conceição ficou do meu lado, quieta, mas eu sentia que ela estava tensa. Foi quando o telefone dela tocou. Era uma dessas ligações que ela sempre atendia rapidamente, sussurrando como se fosse algo muito importante ou secreto. Ela se afastou alguns metros, falando baixinho, virando as costas para mim. Isso já me incomodava há semanas. Dona Conceição sempre foi muito reservada, mas ultimamente essas ligações misteriosas estavam acontecendo toda hora. Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Fiquei ali parada, meio sem graça, pensando se não seria melhor ir embora e voltar mais tarde para buscar o carro. A oficina estava meio movimentada, com outros carros sendo consertados, e eu me sentia deslocada naquele ambiente. Foi quando seu Raimundo se aproximou de mim. Ele era um homem na casa dos 50 e poucos anos, cabelos já grisalhos, mãos calejadas de tanto trabalho. Moça, posso fazer uma pergunta meio pessoal? Achei estranho, mas respondi que sim. Ele olhou na direção de Dona Conceição, que ainda estava ao telefone, de costas para nós. Aquela senhora ali é sua sogra? É sim. Por quê? O rosto dele mudou completamente. Ficou sério, preocupado, como alguém que está lutando para decidir se deve ou não falar alguma coisa importante. Escuta, eu não costumo me meter na vida dos outros, mas tem uma coisa que você precisa saber. É melhor descobrir agora do que se arrepender depois. Meu coração começou a acelerar. Havia algo no jeito dele falar que me deixou alarmada. Do que o senhor está falando? Ele olhou novamente para Dona Conceição, como se quisesse ter certeza de que ela não estava ouvindo. Eu conheço essa mulher há muito tempo mesmo. E tem uma história dela que talvez você tenha o direito de saber. Que história? Seu Raimundo hesitou, passando a mão nos cabelos. Era visível que ele estava desconfortável com a situação, mas ao mesmo tempo parecia determinado a falar. Olha, isso foi há mais de 30 anos. Eu era bem mais novo, trabalhava numa oficina perto do centro da cidade. Sua sogra aparecia por lá de vez em quando, sempre com pressa, sempre nervosa. Não era para consertar carro, não. Era para buscar uma pessoa. Que pessoa? Uma moça especial, se você me entende. Ela tinha alguns problemas, era meio diferente. Sua sogra deixava ela lá na oficina e sumia por horas. A moça ficava sentada no canto, quietinha, esperando. Minha mente estava tentando processar aquela informação. Dona Conceição nunca tinha mencionado conhecer alguém assim. Nunca tinha falado de nenhuma moça especial. Um dia, eu perguntei para ela quem era a moça. E aí, ela me contou uma coisa que me marcou até hoje. Seu Raimundo parou de falar e olhou diretamente nos meus olhos. Ela me disse que era filha dela, que a menina tinha nascido com problemas e que ela não aguentava mais cuidar. Disse que ia deixar a menina num lar. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Filha? Dona Conceição tinha outra filha?
Em 28 anos de família, ela nunca tinha mencionado isso. Edilson nunca tinha falado de nenhuma irmã. O senhor tem certeza de que está falando da minha sogra, Dona Conceição? Certeza absoluta. Inclusive posso até descrever a menina para você. Ela tinha uns 15 anos na época, cabelo castanho claro, sempre usava uma blusa rosa que devia ser a favorita dela. Chamava Marlene. Marlene. O nome ecoou na minha cabeça como um eco doloroso. Como era possível que eu não soubesse da existência dessa pessoa? Como era possível que Edilson nunca tivesse mencionado uma irmã? E depois, o que aconteceu? Depois de algumas semanas, sua sogra parou de aparecer. Nunca mais vi ela, nem a menina. Até hoje, quando você chegou aqui com ela. Olhei na direção de Dona Conceição. Ela ainda estava ao telefone, mas agora parecia estar terminando a ligação. Minha mente estava em pânico total. Será que Edilson sabia? Será que ele estava escondendo isso de mim também? Ou será que Dona Conceição tinha escondido de todo mundo? Por que o senhor está me contando isso? Seu Raimundo suspirou fundo, porque naquela época eu era novo e não tive coragem de questionar. Mas depois, com os anos, fui entendendo que aquilo não estava certo. Uma mãe não abandona um filho assim, sem mais nem menos. E se ela fez isso uma vez, ele não terminou a frase, mas eu entendi o que ele queria dizer. Se ela tinha sido capaz de abandonar uma filha, que mais ela seria capaz de fazer? Que outros segredos ela guardava? Dona Conceição estava voltando na nossa direção. Seu Raimundo me olhou com uma expressão que misturava preocupação e determinação. Só mais uma coisa. Se você quiser saber mais sobre a menina, tem um lar no centro da cidade, o Lar São Francisco. Talvez eles tenham registros antigos. Quando Dona Conceição chegou perto de nós, eu tentei disfarçar, mas sentia que meu rosto estava transtornado. Ela me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem, como se estivesse tentando decifrar alguma coisa. Já deu para ver o problema do carro? Perguntou ela, numa voz que me pareceu diferente, mais controlada. Já sim, senhora. Vai ficar pronto só amanhã de manhã, respondeu seu Raimundo, e eu percebi que ele também estava tentando agir normalmente. Durante todo o caminho de volta para casa, fiquei em silêncio. Dona Conceição tentou puxar conversa algumas vezes, mas eu não conseguia responder direito. Minha cabeça estava voando, tentando encaixar aquela informação chocante na vida que eu conhecia. Uma filha abandonada, uma irmã do Edilson que eu nunca soube que existia. Quando chegamos em casa, Dona Conceição foi direto para o quarto de hóspedes, dizendo que estava cansada e ia descansar. Mas antes de subir a escada, ela me olhou de um jeito que nunca tinha visto antes. Era como se ela soubesse que alguma coisa tinha mudado, como se pudesse sentir que eu tinha descoberto algo que não deveria saber. Fiquei sentada na cozinha, tomando um café que nem sentia o gosto, olhando para o telefone e pensando se devia ou não ligar para Edilson no trabalho. Será que ele sabia? Será que todos sabiam menos eu? A sensação de ter sido enganada durante todos esses anos era sufocante. Às 4 horas da tarde, não aguentava mais ficar sozinha com aqueles pensamentos. Peguei minha bolsa, deixei um bilhete dizendo que tinha saído para fazer umas compras e fui direto para o centro da cidade. Precisava descobrir a verdade sobre Marlene. O Lar São Francisco ficava numa rua movimentada do centro, numa casa antiga, mas bem cuidada. Quando cheguei lá, meu coração estava disparado. Não sabia bem o que ia falar. Como ia explicar que estava procurando informações sobre alguém que talvez tivesse morado ali há mais de 30 anos? A recepcionista era uma mulher jovem, muito simpática. Expliquei que estava fazendo uma pesquisa familiar e que precisava de informações sobre uma pessoa que possivelmente tinha morado lá décadas atrás. Ela me disse que os registros antigos estavam todos arquivados, mas que a diretora, Dona Carmen, poderia me ajudar. Esperei quase meia hora até ser atendida. Dona Carmen era uma senhora na casa dos 70 anos, cabelos completamente brancos, mas com um olhar muito vivo e inteligente. Quando mencionei o nome Marlene e expliquei aproximadamente quando ela teria chegado ao lar, o rosto dela mudou. Marlene dos Santos, cabelo castanho claro, muito educada, sempre sorrindo. Meu coração quase parou. Ela realmente tinha existido. Não era invenção do seu Raimundo. A senhora se lembra dela? Como não lembrar? Marlene morou aqui por quase 10 anos. Chegou quando tinha 15 anos, saiu quando fez 25.
Era uma das meninas mais queridas da casa. E ela realmente tinha problemas? Dona Carmen me olhou com uma expressão estranha. Problemas? Marlene não tinha problema nenhum. Ela tinha síndrome de Down, mas isso nunca foi problema para ela nem para nós. Era uma das pessoas mais carinhosas e trabalhadoras que já passou por aqui. Senti uma raiva subindo pelo peito. Dona Conceição tinha falado como se Marlene fosse um fardo, como se ela não conseguisse cuidar dela. Mas pelo que Dona Carmen estava dizendo, Marlene era uma pessoa normal, que só precisava de um pouco mais de cuidado. A família dela visitava? Nunca. Em 10 anos, nunca ninguém veio visitar Marlene. Isso sempre me intrigou, porque ela falava da família com tanto carinho. Dizia que a mãe ia buscar ela logo, que era só uma situação temporária. Cada palavra era como uma punhalada. Marlene tinha passado 10 anos esperando a mãe buscar ela, e Dona Conceição nunca apareceu. Nunca. E quando ela saiu do lar? Ah, isso foi uma história bonita. Marlene aprendeu a trabalhar na cozinha aqui, ficou muito boa nisso. Quando fez 25 anos, conseguimos um emprego para ela numa padaria do bairro. O dono se interessou pelo trabalho dela e ofereceu uma vaga. Ela foi morar numa pensão perto da padaria e, bem, desde então, ela segue a vida dela. A senhora tem alguma forma de contato com ela? Dona Carmen hesitou um pouco. Posso perguntar qual é seu interesse nisso? Você é parente dela? Expliquei que era cunhada, que só tinha descoberto da existência dela naquele dia e que queria conhecê-la. Dona Carmen me deu o endereço da padaria onde Marlene trabalhava, mas me alertou. Marlene é uma pessoa muito sensível quando se trata de família. Ela passou muitos anos sofrendo por ter sido abandonada. Se você realmente é parente dela, espero que suas intenções sejam sinceras. Saí do lar com a cabeça fervilhando. Marlene não só existia, como estava viva, trabalhando, se sustentando sozinha. E durante todos esses anos, ninguém da nossa família sabia onde ela estava ou como estava. Quando cheguei em casa, já eram quase 7 da noite. Edilson tinha chegado do trabalho e estava na sala assistindo televisão. Dona Conceição estava na cozinha, preparando o jantar como se nada tivesse acontecido. A normalidade da cena me irritou profundamente. Edilson, preciso conversar com você. Claro, amor. Que foi? Olhei na direção da cozinha. Dona Conceição estava claramente prestando atenção na nossa conversa, mesmo fingindo estar concentrada no fogão. Vem aqui para o quintal. É importante. Ele me seguiu, estranhando o meu tom sério. Quando chegamos no quintal dos fundos, longe das orelhas da Dona Conceição, eu simplesmente não consegui mais segurar. Você tem uma irmã. Edilson me olhou como se eu tivesse falado em chinês. Como assim, tem uma irmã? Uma irmã chamada Marlene. Ela tem síndrome de Down e sua mãe abandonou ela num lar quando ela tinha 15 anos. A expressão dele mudou completamente. Primeiro foi surpresa, depois pareceu que ele tinha levado um soco no estômago. Ele olhou para a casa, depois para mim, depois abaixou a cabeça. Como você soube? 3 palavras. 3 palavras que confirmaram que ele sabia, que ele sempre soube. Quer dizer que é verdade? Você tem uma irmã e nunca me contou? Edilson passou as mãos no rosto, como fazia quando estava muito nervoso. Antônia, isso é complicado. Complicado? Edilson, estamos casados há 28 anos. 28 anos! Como você esconde uma irmã de mim por tanto tempo? Eu queria ter contado, juro que queria. Mas minha mãe, ela me fez prometer que nunca falaria sobre Marlene. Prometer? Que tipo de promessa é essa? Ele começou a andar de um lado para o outro, claramente agoniado. Quando eu tinha 17 anos, minha mãe me contou sobre Marlene. Disse que tinha sido a decisão mais difícil da vida dela, mas que não tinha escolha. Disse que não conseguia cuidar de uma criança especial sozinha, que não tinha condições. Sozinha? E seu pai? Meu pai tinha morrido fazia 2 anos quando Marlene nasceu. Minha mãe estava passando por dificuldades financeiras. Estava emocionalmente abalada. Eu estava ficando cada vez mais indignada. Edilson, isso não justifica abandonar uma filha e não justifica esconder dela de você. Eu sei. Mas ela disse que se eu contasse para alguém, especialmente para você depois que a gente se casou, ia ser um escândalo na família. Disse que Marlene estava bem cuidada, que era melhor deixar as coisas como estavam. Estava bem cuidada? Você alguma vez foi visitar sua irmã? O silêncio dele foi a resposta que eu precisava. Edilson, sua irmã passou 10 anos esperando a família buscar ela.
10 anos. E ninguém nunca foi visitar. Como você conseguiu viver com isso? Eu era jovem, Antônia. Minha mãe era a única família que eu tinha depois que meu pai morreu. Eu não queria decepcionar ela, não queria criar problemas. E eu? Em todos esses anos de casamento, você nunca pensou que eu tinha o direito de saber que minha cunhada estava viva em algum lugar? Edilson parou de andar e me olhou nos olhos. Quantas vezes eu quis contar, principalmente depois que a gente perdeu nosso bebê, quando você falava sobre como queria ter uma família grande. Eu pensava em Marlene e me sentia um monstro. A menção da nossa perda me atingiu como um raio. 12 anos atrás, eu tinha perdido um bebê no 5º mês de gravidez. Foi um dos períodos mais difíceis da nossa vida. Saber que durante aquele sofrimento todo havia uma cunhada em algum lugar que eu nem sabia que existia era devastador. Onde ela está agora? Eu não sei. Minha mãe nunca mais falou sobre ela depois daquela conversa. Era como se Marlene não existisse. Eu sei onde ela está. Edilson me olhou surpreso. Como você sabe? Contei para ele sobre o que tinha acontecido na oficina, sobre seu Raimundo, sobre minha visita ao lar. A cada informação que eu dava, ele ficava mais pálido. Ela está trabalhando numa padaria. Mora sozinha, se sustenta sozinha. Aos 46 anos de idade, ela conseguiu construir uma vida independente, sem a ajuda da família que a abandonou. Quando terminei de contar, Edilson estava com os olhos cheios de lágrimas. O que a gente vai fazer? Primeiro, você vai decidir de que lado você está. Do lado da sua mãe, que mentiu e manipulou a família durante décadas, ou do lado da sua irmã, que foi abandonada e esquecida. Antes que ele pudesse responder, ouvimos a voz de Dona Conceição chamando da cozinha. Edilson, Antônia, o jantar está pronto. Olhamos um para o outro. Era como se ela estivesse nos chamando para o tribunal, porque eu tinha certeza de que ela sabia que alguma coisa tinha mudado, que o segredo dela tinha sido descoberto. Vamos entrar, disse Edilson. Mas eu quero conhecer minha irmã, Antônia. Eu quero corrigir esse erro. Caminhamos de volta para a casa, mas eu sabia que não seria tão simples assim. Dona Conceição não iria aceitar passivamente que seu segredo mais escuro tivesse vindo à tona. E alguma coisa me dizia que ela estava preparada para uma guerra. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. O jantar foi uma tortura. Dona Conceição falava sobre assuntos banais, como se nada tivesse acontecido, mas eu sentia os olhos dela me observando o tempo todo. Edilson mal conseguia comer, mexendo a comida no prato e respondendo apenas com monossílabos. A tensão na mesa era quase palpável. Você está muito quieta hoje, Antônia, comentou ela, cortando um pedaço de frango com uma calma que me irritava. Aconteceu alguma coisa na oficina? Não, nada demais, respondi, tentando manter a voz firme. Que bom. Às vezes esses lugares são muito reveladores. A forma como ela disse isso me fez ter certeza de que ela sabia exatamente o que tinha acontecido. Talvez ela tivesse percebido a reação do seu Raimundo. Talvez ela soubesse que cedo ou tarde alguém ia falar sobre Marlene. Depois do jantar, Edilson foi assistir televisão e Dona Conceição subiu para o quarto cedo, alegando dor de cabeça. Fiquei na cozinha lavando a louça, mas minha cabeça estava longe dali. Estava pensando em Marlene, imaginando como seria ela hoje, se ela se parecia com Edilson, se ela guardava a mágoa da família que a abandonou. Na manhã seguinte, acordei decidida. Edilson tinha saído para trabalhar cedo e Dona Conceição ainda estava dormindo. Era a oportunidade perfeita. Deixei um bilhete dizendo que ia fazer compras no centro e saí de casa com o coração disparado. A padaria onde Marlene trabalhava ficava num bairro antigo, numa rua movimentada cheia de comércio popular. Quando cheguei lá, fiquei alguns minutos do lado de fora, tentando criar coragem para entrar. E se ela não quisesse falar comigo? E se ela ficasse revoltada ao saber que eu fazia parte da família que a abandonou? Respirei fundo e empurrei a porta. O cheiro de pão fresco invadiu minhas narinas, e o ambiente estava cheio de pessoas comprando o café da manhã. Procurei com os olhos, até que a vi, atrás do balcão, organizando uns doces numa bandeja. Reconheci ela imediatamente. Mesmo depois de mais de 30 anos, ainda dava para ver os traços que ela compartilhava com o Edilson. O mesmo formato do rosto, o mesmo jeito de sorrir.
Ela tinha os cabelos castanho claros presos num rabo de cavalo e usava um avental com o nome da padaria estampado. Fiquei observando ela por alguns minutos. Marlene atendia os clientes com uma simpatia genuína. Conversava com todo mundo como se fossem amigos antigos. Parecia conhecer os pedidos de cada um. Era impossível não notar como ela era querida ali. Quando a fila diminuiu, me aproximei do balcão. Marlene me olhou com aquele sorriso caloroso que parecia ser marca registrada dela. Bom dia! Posso ajudar a senhora? Bom dia, Marlene. Quando falei o nome dela, vi sua expressão mudar ligeiramente. Surpresa, mas não desconfiada. A gente se conhece? Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha medo que ela pudesse ouvir. Como explicar quem eu era sem magoar essa pessoa que parecia tão doce? Na verdade, não nos conhecemos, mas eu sou cunhada do seu irmão Edilson. O sorriso dela desapareceu completamente. Ela ficou me olhando por alguns segundos, como se estivesse tentando processar a informação. Edilson tem uma esposa? A pergunta me partiu o coração. Ela nem sabia que o irmão era casado. Quantos outros momentos importantes da nossa vida ela tinha perdido por causa do abandono? Tem sim. Estamos casados há 28 anos. Meu nome é Antônia Maria. Marlene apoiou as duas mãos no balcão, como se precisasse de apoio. E como você soube de mim? Expliquei sobre o encontro com seu Raimundo na oficina, sobre minha visita ao lar, tentando ser o mais delicada possível. Durante todo o relato, ela ficou em silêncio, mexendo nervosamente num pano que estava sobre o balcão. Então Edilson nunca falou de mim para você? Nunca. Só descobri ontem que você existia. Lágrimas começaram a formar nos olhos dela. Eu sempre esperei que alguém da família viesse me procurar. Durante todos esses anos, eu sempre achei que um dia não consegui mais me conter. Contornei o balcão e a abracei. Ela se deixou abraçar e senti que estava tremendo. Marlene, eu sinto muito, muito mesmo. Se eu soubesse que você existia, por que minha mãe nunca voltou? Por que ela me abandonou daquele jeito? Não sabia o que responder. Como explicar que Dona Conceição tinha simplesmente apagado ela da própria vida, como se ela nunca tivesse existido? Isso é uma pergunta que ela vai ter que responder, disse, tentando manter a voz firme. O dono da padaria, um senhor gordo e simpático, se aproximou de nós. Marlene, está tudo bem? Está sim, seu João. Esta é minha cunhada. A forma carinhosa como ela me apresentou, mesmo tendo acabado de me conhecer, me emocionou profundamente. Seu João sorriu. Que bom! Marlene sempre falava que tinha família. Fico feliz que vocês se encontraram. Marlene me levou para uma mesa no canto da padaria. Conversamos por quase 2 horas. Ela me contou sobre sua vida, sobre como tinha sido difícil no começo, quando saiu do lar, mas como tinha conseguido se adaptar. Falou sobre os amigos que tinha feito, sobre como gostava do trabalho, sobre o quartinho que alugava num cortiço próximo. Eu sempre tive esperança de reencontrar a família, disse ela mexendo num guardanapo. Mas ao mesmo tempo tinha medo. Medo de que vocês não quisessem me conhecer. Medo de ser rejeitada de novo. Marlene, eu quero que você saiba que a partir de hoje você não está mais sozinha. Você tem uma família. Você tem um irmão que precisa conhecer você. E você tem uma cunhada que já te ama. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Posso conhecer Edilson? Claro que pode. Ele está doido para conhecer você. Na verdade, ele sempre soube que você existia, mas sua mãe fez ele prometer que nunca falaria sobre você. A expressão dela mudou. Ela fez ele prometer? Fez. Disse que seria melhor para todos se você continuasse esquecida. Marlene ficou alguns minutos em silêncio, claramente magoada. Então ela não queria que eu fosse encontrada. Aparentemente não. Mas isso vai mudar, Marlene. Isso vai mudar. Combinamos que eu voltaria no dia seguinte para buscar ela e levar para conhecer Edilson. Ela estava ansiosa e ao mesmo tempo nervosa. Quando me despedi, ela me abraçou forte. Obrigada por ter me procurado, Antônia. Obrigada por ter vindo. Saí da padaria com o coração cheio de sentimentos contraditórios. Por um lado, estava feliz por ter conhecido Marlene e descobrir que ela era uma pessoa tão especial. Por outro, estava furiosa com Dona Conceição e com toda a situação. Quando cheguei em casa, encontrei Dona Conceição na sala, sentada na poltrona dela,
como se estivesse me esperando. Onde você esteve, Antônia? Fazendo compras. Que compras? Você voltou sem nada. Percebi que realmente tinha esquecido de comprar qualquer coisa para disfarçar. Não achei nada que prestasse. Ela me olhou com aquela expressão que eu estava começando a conhecer. Era o olhar de alguém que sabia muito mais do que estava deixando transparecer. Senta aqui. Preciso conversar com você. Meu sangue gelou. Tinha alguma coisa no tom dela que me deixou alerta. Sobre o quê? Sobre Marlene. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como ela sabia? Não sei do que a senhora está falando. Claro que sabe. Você foi procurar ela hoje. Eu sei porque há anos eu mantenho contato com pessoas que me avisam se alguém da família aparecesse perguntando sobre ela. Fiquei em choque. Dona Conceição tinha uma rede de informantes? Há todos esses anos ela estava monitorando se alguém iria procurar Marlene? Por que a senhora fez isso? Porque eu precisava proteger esta família. Marlene é um capítulo fechado da minha vida e deve continuar assim. Capítulo fechado? Ela é sua filha. Ela é um erro que eu corrigi da melhor forma que pude. E agora você vai me prometer que vai esquecer que ela existe, assim como eu fiz. Levantei da cadeira, tremendo de raiva. Eu não vou prometer nada. Marlene é cunhada do meu marido. É minha família agora. O rosto de Dona Conceição se transformou. Era como se uma máscara tivesse caído. Pela primeira vez, eu estava vendo quem ela realmente era. Você não sabe com quem está mexendo, Antônia. A mudança na expressão de Dona Conceição me assustou. Era como se eu estivesse olhando para uma pessoa completamente diferente. Os olhos dela, que sempre me pareceram doces e maternais, agora estavam frios, calculistas. O que a senhora quer dizer com isso? Quer dizer que você não tem ideia do que eu sou capaz de fazer para proteger a paz desta família. Ela se levantou da poltrona com uma calma que contrastava com a ameaça implícita em suas palavras. Antônia, você é uma boa menina. Sempre foi. Por isso eu vou te dar uma chance de recuar e esquecer tudo o que descobriu. E se eu não esquecer? Dona Conceição caminhou até a janela, olhando para fora como se estivesse contemplando alguma coisa muito importante. Se você não esquecer, eu vou ter que tomar medidas para garantir que Marlene continue longe desta família. Que medidas? Existem formas de fazer com que pessoas como Marlene sejam internadas novamente, principalmente quando elas começam a causar problemas. Senti meu sangue gelar. Ela estava ameaçando internar Marlene forçadamente? A senhora não pode fazer isso. Marlene é uma adulta, ela trabalha, ela se sustenta. Posso sim. Tenho documentos que comprovam que ela é incapaz de tomar suas próprias decisões. Tenho contatos em órgãos competentes. E tenho dinheiro suficiente para resolver qualquer empecilho burocrático. A frieza com que ela falava me deixou horrorizada. Como eu tinha convivido todos esses anos com essa mulher, sem perceber quem ela realmente era? Por que a senhora está fazendo isso? Marlene não fez nada de errado. Marlene representa um passado que eu decidi enterrar. Quando eu a deixei no lar, tomei a decisão de seguir em frente. Casei novamente, tive Edilson, construí uma vida respeitável. Não vou permitir que uma decisão do passado destrua tudo o que construí. A senhora casou novamente? Aquela informação me pegou de surpresa. Edilson sempre tinha falado do pai como o único marido da mãe. Claro que casei. O pai de Marlene era um homem problemático. Quando ele morreu, eu estava grávida e sozinha, sem condições de cuidar de uma criança especial. Conheci o pai do Edilson 2 anos depois. Ele era um homem bom, trabalhador, mas deixei claro desde o início que não queria filhos problemáticos na nossa vida. Então a senhora escondeu Marlene do próprio marido? Escondeu é uma palavra muito forte. Eu simplesmente não mencionei. Era um capítulo fechado. A cada palavra, eu me sentia mais enojada. Como uma mãe podia ser tão fria, tão calculista com a própria filha? E Edilson? Como ele descobriu? Edilson descobriu por acaso quando tinha 17 anos. Achou uns papéis antigos no meu guarda-roupa. Eu tive que contar a verdade, mas fiz ele jurar que nunca falaria sobre isso. E ele jurou? Ele entendeu que algumas verdades são melhor guardadas, assim como você deveria entender. Dona Conceição voltou a se sentar, mas agora sua postura era diferente, mais ereta, mais autoritária. Antônia, eu vou ser muito clara com você. Se você insistir em trazer Marlene para esta família, eu vou destruir a vida dela, e a sua também. Como assim a minha também? Você acha que Edilson vai escolher a irmã que ele mal conhece em detrimento da mãe que criou ele?
Você acha que ele vai arriscar nosso relacionamento por causa de uma pessoa que foi criada longe da família? As palavras dela me atingiram como tapas na cara. Será que Edilson realmente ficaria do meu lado se precisasse escolher entre mim e a mãe? Será que eu estava colocando meu casamento em risco? Além disso, continuou ela, tenho informações sobre você que talvez Edilson não saiba. Meu coração disparou. Que informações? Aquela história da sua irmã, por exemplo, a que você nunca contou para ele. Senti o mundo girar. Como ela sabia sobre Marina? Nunca tinha contado para ninguém da família sobre minha irmã mais nova, que tinha morrido num acidente quando eu tinha 20 anos. Era uma dor muito profunda, e eu tinha decidido não falar sobre isso depois que me casei. Como a senhora, eu sei muita coisa sobre as pessoas da minha família, Antônia. Sempre soube. Aprendi cedo que informação é poder. A revelação me deixou em choque. Durante todos esses anos, Dona Conceição tinha investigado meu passado. Que mais ela sabia? Então agora, você entende o tipo de pessoa com quem está lidando. Eu protejo minha família, custe o que custar. E se você insistir em trazer problemas para dentro desta casa, eu vou usar tudo o que sei para te neutralizar. Estava tremendo de raiva e de medo ao mesmo tempo, pero não podia deixar que ela me intimidasse. Eu não vou abandonar Marlene. Ela é família. Dona Conceição suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Então você escolheu o caminho difícil. Ela se levantou e foi até um móvel antigo que ficava no canto da sala. Abriu uma das gavetas e tirou de lá uma pasta cheia de papéis. Quer saber por que eu tenho certeza de que posso controlar a situação com Marlene? Abriu a pasta e me mostrou vários documentos. Reconheci alguns como sendo certidões e papéis oficiais. Desde que Marlene saiu do lar, ela recebe uma pensão do governo. Uma pensão para pessoas com necessidades especiais. E o que isso tem a ver? Essa pensão é depositada numa conta que está no meu nome. Marlene nunca soube disso. Senti como se tivesse levado um murro no estômago. Dona Conceição estava recebendo a pensão de Marlene há mais de 20 anos? Isso é roubo. Isso é administração responsável. Marlene não tem capacidade para gerenciar dinheiro. Eu estou protegendo ela. Protegendo? A senhora está roubando o dinheiro que deveria ajudar ela a viver melhor. Esse dinheiro está seguro comigo. E se você tentar causar problemas, eu vou ter que cancelar essa pensão, alegando que Marlene não precisa mais dela. A senhora não pode fazer isso. Posso sim. Tenho procuração para todos os assuntos dela. Procuração que consegui quando ela ainda estava no lar. Estava começando a entender a extensão da manipulação de Dona Conceição. Ela não tinha simplesmente abandonado Marlene. Ela tinha se certificado de manter controle sobre ela, mesmo à distância. Por que a senhora está me contando isso? Para que você entenda que eu tenho poder sobre a vida de Marlene. Se você trouxer ela para esta família, eu vou cortar a pensão dela, vou tornar a vida dela impossível. E ela vai acabar voltando para algum lar, só que dessa vez vai ser permanente. A crueldade dela me deixava sem palavras. Como alguém podia ser tão frio com a própria filha? Agora você tem uma escolha simples, Antônia. Esquece que Marlene existe e continua vivendo sua vida tranquila, ou insiste nisso e assiste ela ser destruída. Nesse momento, ouvimos a chave girando na porta da frente. Edilson estava chegando do trabalho. Dona Conceição rapidamente guardou os papéis na pasta e voltou a se sentar na poltrona, reassumindo sua expressão doce e maternal. Lembra do que conversamos? Sussurrou ela, segundos antes de Edilson entrar na sala. Oi, amor. Oi, mãe. Ele disse, dando beijo em nós duas. Como foi o dia de vocês? Normal, respondeu Dona Conceição com um sorriso angelical. Estávamos aqui conversando, não é, Antônia? Edilson me olhou, esperando uma resposta. Vi que ele estava ansioso, provavelmente pensando sobre nossa conversa da noite anterior, sobre Marlene. Estávamos conversando, respondi, tentando manter a voz firme. Que bom que vocês duas estão se entendendo, disse ele, claramente aliviado por não perceber a tensão que havia no ar. Dona Conceição se levantou. Vou preparar o jantar. Vocês ficam aí conversando. Quando ela saiu da sala, Edilson se aproximou de mim. E então, você conseguiu descobrir alguma coisa sobre Marlene? Olhei na direção da cozinha, onde Dona Conceição certamente estava prestando atenção na nossa conversa. Consegui sim, mas vamos conversar sobre isso depois, quando estivermos sozinhos. Edilson percebeu que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa? Antes que eu pudesse responder,
Dona Conceição apareceu na porta da cozinha. Edilson, você pode me ajudar a carregar umas coisas aqui? Ele foi ajudar a mãe, me deixando sozinha na sala com meus pensamentos. Estava numa situação impossível. Se eu contasse para Edilson sobre as ameaças da mãe, talvez ele não acreditasse. Se eu insistisse em trazer Marlene para a família, Dona Conceição ia cumprir suas ameaças. Mas uma coisa eu sabia: não ia deixar que ela continuasse controlando e manipulando todo mundo. Marlene merecia conhecer a verdade sobre sua própria vida e merecia ter acesso ao dinheiro que era dela por direito. Só precisava descobrir como fazer isso sem colocar ela em risco. Passei a noite inteira sem conseguir dormir. As ameaças de Dona Conceição ecoavam na minha cabeça, mas uma coisa estava clara: eu não ia permitir que ela continuasse controlando e manipulando toda a família. Marlene merecia mais que isso, e eu também. Na manhã seguinte, enquanto Dona Conceição ainda dormia e Edilson se arrumava para trabalhar, tomei uma decisão. Pedi para ele chegar mais tarde no trabalho porque precisávamos conversar sobre algo muito importante. É sobre Marlene? Perguntou ele, com uma mistura de ansiedade e esperança no olhar. É sobre muito mais que isso, Edilson. É sobre quem sua mãe realmente é. Levei ele para a cozinha e, sussurrando para não acordar Dona Conceição, contei tudo. As ameaças, a história da pensão, os documentos que ela tinha, a forma como ela me intimidou. A cada palavra, o rosto dele ficava mais pálido. Isso não pode ser verdade, Antônia. Minha mãe pode ter seus defeitos, mas ela não seria capaz de... Edilson, sua mãe está roubando o dinheiro da sua irmã há mais de 20 anos e está disposta a destruir a vida dela para manter os segredos em família. Ele passou as mãos no rosto, claramente abalado. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai descobrir a verdade sobre essa pensão. Depois, a gente vai confrontar sua mãe com provas concretas. Como? Você conhece alguém que trabalha com questões de pensão, benefícios do governo? Edilson pensou por alguns segundos. Conheço sim. O Roberto, meu colega de trabalho. A esposa dele trabalha no INSS. Perfeito. Você pode pedir para ela verificar se realmente existe uma pensão em nome de Marlene? Posso, mas isso não vai dar problema? Edilson, Marlene é sua irmã. Você tem o direito de saber sobre a situação dela. Ele concordou, ainda meio relutante. Combinamos que ele ia conversar com Roberto no trabalho e tentar descobrir mais informações sobre a pensão. Depois que Edilson saiu, fiquei sozinha com Dona Conceição. Ela veio para a cozinha tomar café como se nada tivesse acontecido, mas eu sentia a tensão no ar. Bom dia, Antônia. Dormiu bem? Dormi ótimo, menti. Que bom. Espero que tenha pensado na nossa conversa de ontem. Pensei sim. Ela me olhou com expectativa, esperando que eu dissesse que ia esquecer Marlene. E qual foi sua decisão? Minha decisão é que Marlene tem o direito de conhecer a própria família. O rosto dela se fechou imediatamente. Então você escolheu o caminho mais difícil. Escolhi o caminho certo. Dona Conceição terminou o café em silêncio e subiu para o quarto. Poucos minutos depois, ouvi ela falando ao telefone. Não conseguia entender o que estava dizendo, mas o tom era urgente, como se ela estivesse organizando alguma coisa. Decidi que não podia ficar parada esperando. Se Dona Conceição estava tramando alguma coisa contra Marlene, eu precisava agir rápido. Peguei minha bolsa e saí de casa, dessa vez com destino ao centro da cidade. Primeiro, fui até a padaria conversar com Marlene. Quando cheguei lá, ela estava organizando uns pães na vitrine, cantarolando uma música baixinho. Ao me ver, seu rosto se iluminou. Antônia, que bom que você voltou. Marlene, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Você pode fazer uma pausa? Seu João, que estava no caixa, acenou positivamente quando Marlene olhou para ele pedindo permissão. Sentamos na mesma mesa do dia anterior. Marlene estava claramente ansiosa. É sobre minha mãe, não é? É sim. Marlene, você recebe algum tipo de pensão ou benefício do governo? Ela me olhou confusa. Não, por quê? Nunca recebeu nenhum tipo de auxílio por causa da sua síndrome? Não. Desde que saí do lar, sempre me sustentei com meu trabalho. Por que você está perguntando isso? Expliquei para ela sobre a pensão que estava sendo recebida em nome dela, mas depositada numa conta de Dona Conceição. Vi a expressão dela mudar completamente. Quer dizer que existe um dinheiro que deveria ser meu, mas minha mãe está ficando com ele? É exatamente isso. Marlene ficou alguns minutos em silêncio, claramente processando a informação.
quanto tempo isso está acontecendo? Aparentemente desde que você saiu do lar. Mais de 20 anos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Todo esse tempo eu podia estar vivendo melhor. Podia ter um apartamento próprio, podia ter estudado. Segurei a mão dela. Marlene, a gente vai resolver isso. Você tem direitos e a gente vai lutar por eles. Mas como? Se ela tem todos os documentos, se ela tem procuração, deixa isso comigo. Primeiro, a gente precisa descobrir exatamente qual é a situação legal. Depois, a gente decide o que fazer. Marlene concordou, mas eu via que ela estava abalada. Não era só a questão do dinheiro. Era toda a dimensão da traição que estava sendo revelada. Antônia, posso fazer uma pergunta? Claro. Você acha que minha mãe algum dia me amou? Mesmo um pouquinho? A pergunta me partiu o coração. Como responder a algo assim? Marlene, eu não sei o que passava na cabeça da sua mãe naquela época, mas eu sei que, independente disso, você merece amor, respeito e dignidade. E é isso que você vai ter daqui para frente. Saí da padaria com o coração pesado, mas determinada. Minha próxima parada foi num escritório de advocacia que ficava perto dali. Expliquei a situação para um advogado jovem, doutor Fernando, que se especializava em direitos de pessoas com deficiência. Isso que a senhora está me contando é muito sério, disse ele, depois de ouvir todo o relato. Se realmente existe uma procuração fraudulenta e se a pensão está sendo desviada, estamos falando de crimes. O que pode ser feito? Primeiro, precisamos confirmar a existência da pensão e descobrir como foi obtida a procuração. Depois, podemos entrar com uma ação para reverter a situação e garantir que Marlene tenha acesso aos seus direitos. Ele me explicou que o processo poderia demorar alguns meses, mas que era possível conseguir uma liminar para impedir que Dona Conceição continuasse recebendo o dinheiro. Tem uma coisa importante que a senhora precisa saber, continuou o Dr. Fernando. Se realmente ficar comprovado que houve fraude, a pessoa que estava recebendo indevidamente pode ter que devolver todo o valor recebido ao longo dos anos, com correção monetária. Isso significava que Dona Conceição poderia ter que devolver uma quantia considerável. Era exatamente a pressão que eu precisava para fazer ela recuar. Quando voltei para casa no fim da tarde, encontrei Edilson já chegado do trabalho. Ele estava na cozinha, claramente nervoso. E aí, conseguiu descobrir alguma coisa? Consegui. A Carla, esposa do Roberto, confirmou que existe sim uma pensão em nome de Marlene dos Santos e que ela está sendo depositada numa conta de Conceição Maria dos Santos há 22 anos. Meu sangue ferveu. 22 anos. Dona Conceição estava roubando a filha há mais de 2 décadas. Tem mais, continuou Edilson. A Carla disse que a procuração foi feita quando Marlene ainda estava no lar, mas que hoje em dia, com as mudanças na lei, uma procuração desse tipo não seria mais válida. Marlene, como adulta capaz, tem o direito de administrar seus próprios benefícios. Ótimo! Isso significa que a gente tem base legal para reverter a situação. Antônia, eu ainda não consigo acreditar que minha mãe seja capaz disso. Pois é melhor você acreditar, porque a gente vai confrontar ela agora. Nesse momento, ouvimos Dona Conceição descendo a escada. Ela entrou na cozinha com aquela expressão serena que eu estava começando a detestar. Que cara séria é essa de vocês dois? Edilson olhou para mim, como se estivesse pedindo permissão para falar. Mãe, a gente precisa conversar sobre Marlene. Achei que já tínhamos conversado sobre isso. Não, mãe. Agora a gente precisa conversar sobre a pensão que a senhora está recebendo em nome dela há 22 anos. Vi a expressão de Dona Conceição mudar instantaneamente. A máscara da sogra doce e bondosa caiu completamente. Como vocês souberam disso? Isso não importa, respondi. O que importa é que acabou. A senhora vai devolver todo o dinheiro para Marlene e vai transferir a pensão para o nome dela. Dona Conceição deu uma risada seca. Vocês realmente acham que é tão simples assim? É sim. E se a senhora não fizer isso por bem, a gente vai fazer por mal. Ela me olhou com ódio puro. Você não sabe com quem está mexendo, Antônia. Sei exatamente com quem estou mexendo, respondi, mantendo a voz firme. Estou mexendo com uma mulher que abandonou a própria filha e depois roubou o dinheiro dela por mais de 20 anos. Dona Conceição me encarou com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Edilson, você vai mesmo permitir que sua esposa fale assim comigo? Foi o momento da verdade. Edilson olhou para a mãe, depois para mim. Vi que ele estava lutando internamente, mas quando falou, sua voz estava firme.
Mãe, se tudo isso for verdade, então a Antônia está certa. Se for verdade, você está duvidando da sua própria mãe? Estou duvidando da senhora, disse Edilson, e pela primeira vez em quase 30 anos de casamento, ouvi ele tratar a mãe por senhora. A senhora mentiu sobre Marlene a vida inteira. Me fez prometer guardar segredo. E agora descobrimos que a senhora estava roubando minha irmã. Dona Conceição percebeu que estava perdendo o controle da situação. Sua expressão mudou, ficou mais desesperada. Tudo o que eu fiz foi para proteger esta família. Vocês não entendem a situação que eu estava vivendo quando Marlene nasceu. Eu era jovem, estava sozinha, sem dinheiro. E por isso a senhora tinha o direito de roubar ela pelo resto da vida? Perguntei. Eu não roubei ninguém. Esse dinheiro foi usado para garantir que ela tivesse um lugar seguro para morar, para... Mentira! Explodiu Edilson. A senhora usou esse dinheiro para si mesma. Marlene mora num quartinho alugado e trabalha numa padaria para se sustentar. Dona Conceição percebeu que tinha perdido Edilson. Pela primeira vez desde que a conhecia, vi medo nos olhos dela. Vocês não sabem o que estão fazendo. Se vocês trouxerem Marlene para esta família, ela vai causar problemas. Pessoas como ela sempre causam problemas. Pessoas como ela? Repeti, sentindo a raiva subindo. A senhora está falando da sua própria filha. Marlene não é minha filha. Não há 15 anos. A frieza daquela frase ecoou pela cozinha. Era como se ela tivesse simplesmente deletado Marlene da própria vida. Então agora a gente entende quem a senhora realmente é, disse Edilson, com uma decepção profunda na voz. Nesse momento, ouvimos a campainha tocar. Eram quase 7 da noite. Quem poderia ser? Eu vou atender, disse Edilson. Poucos segundos depois, ouvimos vozes na porta. Edilson estava conversando com alguém. Quando eles entraram na cozinha, senti meu coração acelerar. Era Marlene. Edilson a tinha chamado para vir conhecer a família. Boa noite, disse ela, tímida, olhando diretamente para Dona Conceição. O silêncio que se fez na cozinha era ensurdecedor. Dona Conceição ficou completamente pálida, como se tivesse visto um fantasma. Marlene, por sua vez, olhava para a mãe com uma mistura de mágoa e esperança. Oi, mãe, disse Marlene com a voz embargada. Dona Conceição não respondeu. Apenas ficou olhando para ela, claramente em choque. Eu soube que vocês estavam falando sobre mim, continuou Marlene. Sobre a pensão, sobre tudo. Vim aqui para ouvir da senhora mesmo porque fez isso comigo. Marlene, você não deveria estar aqui, disse Dona Conceição, finalmente encontrando a voz. Por que não? Esta é a casa do meu irmão. Ou a senhora vai me expulsar de novo. Edilson se aproximou de Marlene. Marlene, eu sinto muito, muito mesmo. Eu deveria ter procurado você há anos. Por que não procurou? Edilson olhou para a mãe antes de responder. Porque nossa mãe me fez prometer que nunca falaria sobre você. Disse que seria melhor para todos se você continuasse esquecida. Marlene virou-se para Dona Conceição. É verdade isso, mãe? A senhora fez meu irmão prometer que nunca falaria sobre mim? Marlene, você não entende. Eu estava protegendo vocês dois. Protegendo de quê? De mim? Protegendo Edilson de ter que carregar o peso de ter uma irmã diferente e protegendo você de uma vida de rejeição. Rejeição? Mãe, eu tenho amigos, tenho trabalho, tenho uma vida. A única rejeição que eu sofri foi da minha própria família. Dona Conceição tentou se aproximar de Marlene, mas ela recuou. E sobre o dinheiro? É verdade que a senhora ficou com minha pensão todos esses anos? Dona Conceição hesitou antes de responder. Esse dinheiro estava seguro comigo. Você não tinha capacidade para administrar. Eu não tinha capacidade ou a senhora não queria que eu tivesse independência? A pergunta foi certeira. Dona Conceição ficou sem resposta. Mãe, disse Edilson, chegou a hora da senhora parar com as mentiras. Dona Conceição olhou para os 3 nós. Percebeu que tinha perdido completamente o controle da situação. Está bem. Sim, eu recebi a pensão dela todos esses anos. Sim, eu usei esse dinheiro. Mas foi porque eu achei que era o melhor para todos. Melhor para todos ou melhor para a senhora? Perguntei. Quanto dinheiro? Perguntou Marlene com a voz trêmula. Dona Conceição não respondeu. Quanto dinheiro, mãe? Insistiu Edilson. Ao longo de 22 anos, deve estar em torno de 300 mil reais.
sussurrou ela. Marlene se apoiou na mesa. Era uma quantia que poderia ter mudado completamente a vida dela. 300 mil reais, repetiu ela. Eu podia ter tido uma casa própria, podia ter estudado, podia ter tido uma vida digna. Você sempre teve uma vida digna, protestou Dona Conceição. Não, mãe, eu sempre tive que lutar sozinha, enquanto a senhora vivia confortavelmente com o dinheiro que era meu por direito. Edilson estava claramente abalado. Mãe, como a senhora pôde fazer isso? Como pôde roubar da própria filha? Eu não roubei, eu administrei, e agora vocês querem me transformar na vilã da história. A senhora é a vilã da história, disse Marlene, com uma calma que me impressionou. A senhora abandonou uma filha de 15 anos, mentiu para a família inteira, roubou meu dinheiro e ainda quer se fazer de vítima. Dona Conceição tentou uma última cartada. Marlene, se você quiser o dinheiro, nós podemos negociar. Mas você precisa entender que não pode simplesmente entrar nesta família depois de todos esses anos. Eu não estou entrando nesta família, respondeu Marlene, interrompendo ela. Eu sempre fiz parte desta família. Quem saiu foi a senhora. A frase atingiu Dona Conceição como um raio. Pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos dela. Marlene, eu sempre fui sua mãe. Não, uma mãe não abandona. Uma mãe não rouba. Uma mãe não mente. Marlene parou por alguns segundos, respirou fundo e continuou. A senhora pode ter me dado a luz, mas nunca foi minha mãe. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dona Conceição finalmente tinha ouvido a verdade que mereceu ouvir durante todos esses anos. O que vocês querem de mim? Perguntou ela com a voz quebrada. Queremos que a senhora devolva todo o dinheiro que roubou de Marlene, respondi. Queremos que a senhora transfira oficialmente a pensão para o nome dela. E queremos que a senhora saia da nossa casa. Esta casa também é minha, protestou ela. Não, disse Edilson. Esta casa é minha e da Antônia. E a partir de hoje, a senhora não é mais bem-vinda aqui. Dona Conceição olhou para o filho com uma expressão de total desespero. Edilson, você está expulsando sua própria mãe? Estou escolhendo ficar do lado da minha família, da minha verdadeira família. Ele se aproximou de Marlene e pela primeira vez em mais de 30 anos, os dois irmãos se abraçaram. Uma semana depois, Dona Conceição tinha se mudado para um apartamento pequeno que alugou com parte do dinheiro que tinha guardado. O advogado conseguiu uma liminar, obrigando ela a devolver toda a pensão acumulada e a transferir o benefício para Marlene. Marlene usou parte do dinheiro para comprar um apartamento próprio e investir numa pequena confeitaria. O resto, ela guardou para garantir sua independência financeira. Edilson e Marlene estão reconstruindo o relacionamento que lhes foi roubado. Ela vem jantar em casa 2 vezes por semana e aos domingos fazemos almoços em família. Quanto à Dona Conceição, ela tentou se aproximar algumas vezes, mas Marlene deixou claro que não estava interessada em reconstruir um relacionamento com quem a traiu durante décadas. Edilson mantém um contato mínimo com a mãe, apenas para se certificar de que ela está bem, mas o relacionamento nunca mais foi o mesmo. Eu finalmente entendi o que é ter uma família de verdade. Não aquela baseada em mentiras e manipulação, mas uma construída sobre honestidade, respeito e amor genuíno. Marlene trouxe uma leveza para nossa casa que eu nem sabia que estava faltando. E Dona Conceição? Ela agora vive com as consequências das próprias escolhas. Sozinha num apartamento pequeno, sem a família que manipulou durante décadas, tendo que trabalhar para se sustentar pela primeira vez em anos. Às vezes eu sinto pena dela, mas então lembro de Marlene, de todos os anos que ela perdeu, de toda a dor que ela sofreu, e percebo que a justiça às vezes demora, mas sempre chega. A verdade é que algumas pessoas passam a vida inteira tentando controlar outros através do medo e da manipulação, mas no final sempre descobrem que o único poder real vem do amor e da honestidade. E essas lições, Dona Conceição aprendeu tarde demais. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo.
Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.